Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje vamos conversar com Esther Carro sobre urbanismo social. Nascida em São Paulo, Esther é arquiteta e urbanista social, professora e pesquisadora no Núcleo de Mulheres e Território do Laboratório de Cidades do Arquifuturo e INSPER e presidente do Fazendinhando, um movimento de transformação territorial, cultural e social nas comunidades de São Paulo. Em 2019, foi uma das selecionadas para participar da 12ª Bienal Internacional de Arquitetura, com o projeto intitulado Contribuições para outra narrativa, exposto no Centro Cultural de São Paulo. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo e mestre em Projeto, Produção e Gestão do Espaço Urbano pela FAAM, Centro Universitário, e pós-graduada em Habitação e Cidade pela Escola da Cidade e em Urbanismo Social pelo INSPER. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Para apoiar o Caos Planejado, acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pela Place, plataforma que usa a expertise de arquitetura, Big Data e inteligência artificial para gerar estudos de viabilidade financeira e urbanística em tempo real. Um processo que antes demorava dias, dentro do Place, pode ser personalizado e feito em um clique. Entre em ospa.com.br/place e gera o teu também. Obrigado, Esther, por aceitar o convite de gravar o podcast com a gente. Seja muito bem-vinda. E queria começar essa conversa te perguntando o que é o Jardim Colombo, né? O que fica, aonde fica, né? E qual que é a tua relação com essa comunidade. Certo. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer imensamente. É uma honra estar aqui gravando para este podcast que eu acompanho e, enfim, é um dos meus preferidos também, inclusive. Então, eu me sinto muito tranquila em estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada pelo convite. Bom, o Jardim Colombo é a comunidade que faz parte do Complexo de Paraisópolis, está situado na zona oeste de São Paulo, dentro também da região do Morumbi, uma das áreas mais nobres daqui de São Paulo, e é o lugar onde eu nasci e cresci. É uma comunidade que tem aproximadamente 17 mil pessoas, uma área com carente de alguns equipamentos, de algumas infraestruturas. Acho que, claro que com certeza, de quando eu era criança para hoje, algumas mudanças aconteceram. Inclusive, agora esse ano está previsto para acontecer a obra de urbanização, já tem uma empresa ali com a SEAB para acontecer, mas é uma comunidade assim que tem todos esses problemas, mas ao mesmo tempo muito potente. E quando eu falo de potente, eu falo principalmente pelas pessoas, porque são pessoas que estão ali lutando por os seus objetivos, buscando crescer na vida e que principalmente estão entendendo e compreendendo o termo quando a gente fala sobre agentes transformadores, então estão de alguma forma atuando, entendendo a sua potência frente aos problemas existentes. Não, acho que o teu relato, né, já começa a dar o tom da nossa conversa, Esther. E em relação a essa potência da comunidade, eu queria te perguntar sobre o Fazendinhando, que é um projeto da tua iniciativa, que você tem liderado, e queria que tu explicasse assim, o que é o projeto, né, quais são os objetivos e também, assim, né, seria legal ouvir um pouco da história, né, como que começou e, de repente, você identificou esse potencial na comunidade para fazer essa iniciativa, né, como que teve essa retroalimentação, digamos assim, né, desse poder local para te dar esse pontapé inicial. Bom, o Fazendinhando, ele surgiu no finalzinho de 2017, o ano em que eu estava me formando na graduação em arquitetura. Ali eu já estava com um desejo assim, muito latente, acho que desde criança, com essa coisa de não, vamos mudar a comunidade, vamos fazer algumas coisas, vamos transformar. Acho que isso sempre esteve muito impregnado na minha vida como um objetivo pessoal também. E foi muito bacana, porque justamente dentro da minha trajetória, desde a época da escola, da faculdade, eu sempre deixei muito claro qual era o meu intuito com a faculdade de arquitetura, por que eu estava ali. E foi muito interessante,
porque logo no término da faculdade, eu já pude ter um contato mais forte com as ferramentas, com projetos para poder começar essas mudanças. Logo no começo, nós tivemos uma série de desafios, principalmente como envolver, como engajar a comunidade. A comunidade, a princípio, não estava muito participativa. E aí foi que, quando nós acrescentamos o pilar da transformação cultural com os moradores, realizando atividades recreativas, artísticas, socioambientais, socioeducativas, nós começamos a sensibilizar e a conscientizar os moradores a participarem, a se sentirem pertencentes, a atuarem, a fazerem parte da transformação. E aí, além do projeto do Parque Fazendinha, nós temos mais outras duas frentes. Uma delas é o projeto das fazendeiras, que busca qualificar as mulheres na área da gastronomia, construção civil e artesanato. E esse projeto, ele surgiu durante a pandemia. Nós tivemos que parar com algumas atividades relacionadas ao parque, por conta da chegada do Covid no Brasil, e nós começamos a ajudar a comunidade frente a questões assistencialistas, com apoio de cestas básicas, produtos de higiene e de limpeza, cestas de legumes, enfim, e uma série de outros apoios. E neste momento, nós também começamos a trabalhar muito com pesquisas, com o cadastro das famílias que estavam recebendo o nosso suporte, e dentro dessas pesquisas constava um número muito grande de mulheres desempregadas, vivendo de aluguel, com crianças, com baixa escolaridade, muitas delas nunca tinham feito um curso na vida, e aí nós começamos a pensar, bom, o que nós vamos fazer frente a isso, sendo que essas mulheres, inclusive, são aquelas que estão nos ajudando, que estão participando da transformação, que estão acompanhando tudo que está acontecendo na comunidade. Nós não podemos deixá-las na mão. E aí nós criamos este projeto, primeiro o concurso de gastronomia. Nós temos uma cozinha que ela estava parada e ela foi reativada com a produção de marmitas que foram distribuídas ali ao longo de 2020, início de 2021, não só para a comunidade do Jardim Colombo, mas para outras comunidades também. Depois, nós começamos o curso de construção civil e mais recentemente também o curso de artesanato. E foi, assim, um sucesso muito grande, porque nós começamos a ver um empoderamento maior das mulheres. Nós começamos, de certa forma, a trazer mais dignidade e mais possibilidade para essas mulheres, porque muitas delas estavam passando por momentos de depressão. Então, recentemente, nós escutamos relatos de algumas que falaram assim, olha, eu estou me sentindo muito mal na minha casa, mas a partir do momento que eu venho aqui realizar o curso, é importante para mim, mexe com a minha autonomia, mexe com a minha autoestima, parece que eu me sinto valorizada estando aqui, aprendendo novas técnicas, novas ferramentas. Nós conseguimos empregar mulheres também na área da construção civil, trabalhamos muito com a questão do empreendedorismo social também, com as mulheres na área da gastronomia, e além disso, além dessa qualificação e da conexão com o mercado de trabalho, nós também começamos a atuar nas moradias dessas famílias, já que as aulas práticas desses cursos estavam acontecendo na própria casa dessas fazendeiras, e aí elas ali mesmo estavam reformando seus lares, estavam aprendendo e aplicando e trazendo melhor qualidade de vida para suas casas. E o outro projeto é o Fazendo Lar, que ele também começou muito com essa necessidade de entender, a princípio, numa pesquisa e uma participação de estudantes de arquitetura, engenharia e áreas afins com as moradias do Jardim Colombo, conectar esses estudantes com a cidade informal, mostrar, olha, a casa dentro de uma periferia é diferente de uma casa de onde você vive. Os problemas daqui são diferentes e há ainda esse distanciamento, né? Aos pouquinhos as pessoas estão sabendo de fato como que é o viver, como que é o estar dentro das comunidades. E a gente queria, de alguma forma, despertar ainda mais, impactar as pessoas com essas vivências. Então, nós realizamos alguns encontros presenciais, outros encontros durante a pandemia online, e tendo essa troca não só com a moradia, com o espaço externo, mas também com as famílias. Entender, eu acho que uma das coisas muito importantes que nós temos dentro do Fazendinhando é escutar a voz dos moradores, entender qual é a sua história, qual é a sua necessidade, como que você veio
parar dentro do Jardim Colombo, né? Então, a gente quer contar essas histórias, e a casa, querendo ou não, ela também conta um pouquinho da história de cada pessoa. E aí nós começamos com isso e começamos a descobrir outros problemas, que vai além da falta de ventilação, iluminação, insalubridade, mofo, enfim, uma série de questões. Mas também nós começamos a descobrir um problema muito grande com o mobiliário, ver nas maneiras, as pessoas assim, nossa, elas não sabem exatamente como viver, sabe? E aí nós criamos dentro desse projeto do Fazendo Lar, em parceria com o escritório da Cláudia Moreira Salles, temos uns mobiliários, esse projeto ainda está em desenvolvimento, nós já criamos esses mobiliários, a nossa próxima etapa é criar os primeiros protótipos numa das moradias do Jardim Colombo, para as pessoas verem, verem se aquilo mesmo é o que condiz para a realidade delas. Nós estamos em período de testes. E outra, além das reformas, também nós realizamos, nós estamos em parceria com o INSPER, desenvolvendo um trabalho com um entulho. Tudo aquilo que as pessoas geralmente vê como um problema, a gente quer encontrar a solução. E aí nós queremos, com esse entulho, alguns protótipos já estão sendo desenvolvidos, agora a gente está prestes também a adquirir uma máquina para triturar esse entulho, e a gente quer, com esse entulho triturado, criar elementos arquitetônicos que podem ser inseridos nas moradias. A gente quer fazer recapeamento de vielas, de ruas de pequeno tráfego também, enfim, e uma série de outras possibilidades que é possível fazer com um entulho também. Perfeito, Esther. Vários assuntos, várias perguntas aí que me surgiram no teu relato, né? Primeiro, né, dessa conversão do lixão numa área verde, né? Eu acho que quem colocar aí o Jardim Colombo no Google Maps, né? E eu recomendo, inclusive tem até o Street View em alguns locais no Jardim Colombo. Dá para notar claramente, né, que, enfim, se a gente pega a cidade formal, já é difícil encontrar espaços para criar praças, né? Para criar áreas verdes numa cidade como São Paulo, por exemplo, né? Sim. E num lugar como o Jardim Colombo, esse espaço é ainda mais restrito, né? Então, assim, realmente a ideia foi genial, né? De pegar assim, o espaço que era o único espaço público, digamos assim, remanescente, era um lixão, né? Então, atender isso com uma área verde realmente foi uma ideia que eu achei genial, né? Já que é quase impossível construir um espaço aberto dada a organização atual, né? E quando, Antônio, a gente fala da Fazendinha, nós estamos falando de trazer mais vida, de trazer mais luz para dentro da comunidade, para as famílias, já que dentro das moradias, as pessoas, as casas são muito pequenas e há um número grande de pessoas morando dentro dessas casas, principalmente agora na pandemia, o número de pessoas morando no mesmo ambiente aumentou muito. Muita gente não conseguiu dar continuidade para pagar um aluguel e teve que ir morar com a tia, teve que voltar a morar com a mãe, teve uma série de problemas. E nesses espaços, geralmente, você não encontra um conforto, você não encontra, você não tem um ambiente para brincar, para estar, para troca. E aí na Fazendinha o que a gente quer, o que a gente quer é o que a gente proporciona, esse espaço da troca, esse espaço de mais luz, de mais iluminação, de qualidade de vida urbana, de pensar também na questão da saúde pública dessas pessoas, né? Então, assim, trazer mais dignidade para o local, já que era um lixão, então tinham animais peçonhentos, roedores, o cheiro ruim também, quando fica muito quente. E uma coisa é que você falou que geralmente nesses espaços é difícil realmente de nós termos áreas livres para propor essas alternativas. Eu comecei a realizar um mapeamento recente, e nesse mapeamento eu peguei um trecho do Campo Limpo, que não é tão distante daqui, e um trecho da Vila Andrade. E assim, eu fiquei abismada, porque em 2 dias eu consegui fazer um mapeamento de quase 50 áreas que têm características parecidas com
o Parque Fazendinha, claro, com tamanhos diferentes, alguns menores, outros maiores, outros iguais. E eu falo assim, nossa, a nossa cidade, que é tão adensada, que cresceu muito pensando nessa questão do automóvel, pensando a princípio ali na primeira necessidade, que era a moradia, ainda tem esses requisitos das antigas fazendas, das antigas chácaras que tinham antigamente. E por que a gente não consegue dar valor a esses espaços? Muito potencial desperdiçado ainda, né? Exatamente. E Esther, acho que no teu relato, né, principalmente nessa, talvez, mudança de olhar a partir da pandemia, né, e a partir da rede que vocês construíram com Fazendinhando, né, para um trabalho comunitário, social, né, de não só uma ressignificação de espaço, mas de criar oportunidades. Eu queria, assim, ouvir de ti, né, qual que é o teu olhar em relação ao papel da arquitetura e urbanismo nesse momento, né, porque essa ressignificação espacial do lixão talvez um trabalho mais, digamos assim, voltado para uma arquitetura, né, para um problema espacial, né, mas aí logo em seguida o seu papel não foi exatamente esse, né, foi mais do que isso, né. Então eu queria ouvir um pouco de ti, assim, no teu papel como arquiteta, como urbanista, né, desempenhando ampliando, assim, o espectro de atuação. Bom, primeiro, dentro da formação, né, na área de arquitetura, nós trabalhamos muito pouco com as periferias, com as favelas, né, ainda precisa ter uma quebra, eu gostaria muito de ver os avanços, eu sei que estão acontecendo aos poucos, mas ainda precisa mudar muito nesse sentido, ali na grade curricular, ter mais matérias que envolvam as periferias como um todo, e eu vejo assim, que dentro da faculdade, a pessoa que se forma um arquiteto urbanista consegue enxergar, vislumbrar, sonhar, imaginar, criar uma série de possibilidades, isso independentemente do território, e eu acho que isso é muito rico dentro da faculdade de arquitetura. Concordo. E que de alguma forma esse conhecimento, essa criatividade, esse imaginário, a nossa ação, ela pode impactar muito, ela pode ser muito positiva dentro desses territórios, porque não infelizmente, são poucas áreas ou cursos ou pessoas que conseguem enxergar essas alternativas, essas possibilidades. Então, acho que o primeiro ponto que eu vejo dentro da formação de arquitetura e urbanismo é essa visualização desse ambiente, dessas novas alternativas, dessas novas características, de enxergar não só um lado negativo, mas enxergar as potências, porque dentro da faculdade a gente trabalha muito com análise territorial, então entender qual é a análise, qual é a necessidade daqueles espaços. Então, assim, tem muitas ferramentas que até eu, de certa forma, me surpreendi um pouco. Eu sabia que eu iria encontrar ferramentas dentro da arquitetura, que foi exatamente por isso que eu escolhi fazer arquitetura, mas é uma série de ferramentas, de possibilidades que você acaba enxergando e que você consegue utilizar para isso. E quando eu falo nessa utilização dessas ferramentas, de utilização do nosso conhecimento, é para aquelas coisas que pode ser que é para uma calçada que esteja do nosso lado, da nossa casa, entendeu? Sabe, a gente aprende, querendo ou não, quando a gente, eu mesmo, tem gente que fala assim, nossa, Esther, você fica tirando foto de tudo e olhando e não sei o quê. Eu falo assim, não, mas é verdade, eu acabei adquirindo esse olhar, então por onde eu ando, onde eu vou caminhando, parece que a minha mente, ela vai imaginando aquele espaço e vai enxergando uma série de possibilidades, de caminhos para isso. Então, olha que, não sei se é a palavra mais correta, mas olha que mágico é a nossa formação. E atrelado a isso, por exemplo, dentro do Fazendinhando, nós não temos só pessoas da área da arquitetura, né? Nós temos pessoas de diversas áreas de comunicação, de saúde pública, de engenharia, de direito, enfim, educação física, é uma série de pessoas, mas que ao mesmo tempo, depois que entra essa parte do conhecimento técnico da arquitetura, de enxergar essas possibilidades,
cidades, de começar a abrir esses caminhos, essas frentes a partir do desenho, você consegue envolver muitas outras profissões. Então, quando eu falei que dentro do Parque Fazendinha a gente trabalha com a transformação cultural, recentemente, agora nesse final de semana, nós estávamos realizando um evento voltado um pouquinho mais voltado para a área da saúde, mas que ao mesmo tempo nós tivemos pessoas de diversas áreas e oferecendo atividade para as crianças, ensinando e compartilhando, e vamos fazer isso, e montando. Então, você consegue entender, assim, a partir do que a arquitetura ela traz, o quanto que você consegue trabalhar junto com as outras, com os outros conhecimentos também. E eu acho que eu nunca visualizei, assim, um arquiteto urbanista como o salvador da pátria, está longe de ser, mas eu sempre vi e enxerguei essa potência grande que tem do profissional, do arquiteto urbanista, para dar esse pontapé, para atuar, para estar dentro das comunidades. E um último ponto que é fundamental na nossa profissão, voltando também para esse viés do conhecimento técnico, é a questão de quantos problemas existem que poderiam ser evitados se tivessem um acompanhamento de um arquiteto. Quando a gente fala das moradias, quantas e quantas moradias não possuem estrutura, uma casa ali ancorada na outra casa, enfim, não tem uma ventilação adequada, não tem uma iluminação adequada, e a gente estuda muito isso, a gente enxerga muitas possibilidades nisso, que poderia estar trabalhando isso junto com os moradores. E olha só o conhecimento, a arquitetura, ela trabalhando junto com a saúde. Então, quando a gente fala de se ter um arquiteto dentro dos territórios, não é só falando a questão da estética, da beleza, mas a gente está falando do básico, de trazer saúde, de trazer melhoria, de trazer dignidade para essas famílias. Não, olha, inspiradora a tua fala sobre arquitetura e urbanismo, né? Eu também estudei arquitetura e urbanismo, então consigo entender, né, quando você fala isso, né, de, você treinar o olhar para ver oportunidades, né, o que poderia ser, né, e também esse aspecto multidisciplinar que eu acho que é inerente à nossa profissão. Então, achei muito, muito bonita a sua fala e espero que inspire aí algumas pessoas que estejam ouvindo. Mas antes de entrar mais a fundo, né, na sua trajetória e formação como arquiteto, você tocou nesse ponto, né, da academia, né, e mesmo desse treinamento ainda está um pouco distante da realidade brasileira, né, e de muitos outros lugares, das favelas, da informalidade, né? E, no meu entendimento, isso acaba se refletindo também na forma como a gente tenta planejar e regular as cidades, né? Então, enfim, a gente teve aqui no podcast a Elizabeth França, que eu acho que você conhece. Sim, né, conheço. E uma das impressões que ela passou é que, muitas vezes, né, há um descolamento da realidade, né, na forma como a gente regula e planeja as cidades. E a gente também tem outro artigo na nossa página, do Ricardo Birman, que chama isso de uma linha imaginária, né, entre o formal e o informal. Aparentemente, assim, né, assim, para construir, né, dentro da cidade formal, tem uma série de coisas, né, que um arquiteto, que um incorporador, que um proprietário precisa fazer, que me parece distante da realidade, né, de uma favela. E eu queria te ouvir sobre isso, né, sobre essa forma que a gente faz cidade, né, porque, assim, que eu fico pensando, assim, como que realmente a gente junta essas coisas, né, porque a gente trata a cidade como uma coisa só, né, para não ter uma barreira, para não ter uma... Então, eu queria te ouvir sobre isso, né, qual que é a tua percepção sobre isso? Certo. Bom, primeiro que eu ainda sinto um certo distanciamento muito grande da cidade formal e da cidade informal, não fisicamente, porque as duas estão muito próximas, às vezes o que separa é um muro, é uma calçada, e é incrível isso, esse choque de realidade, de contextos, mas o que eu sinto quando a gente fala de planejamento territorial, de planejar, de pensar, do construir da nossa cidade, um lado, eu vejo uma série de burocracias que acaba limitando muito. Eu sinto assim, eu vejo que nós temos arquitetos urbanistas, pensadores, ativistas dentro da nossa cidade, dentro do Brasil, mas que muitas das vezes eles são esbarrados, são limitados por uma série de burocracias, por uma série de não,
e se isso for feito, tem que ser feito apenas por nós, e esse nós acaba demorando, acaba, às vezes, nem acontecendo absolutamente nada. E, por um lado, eu também vejo que ainda falta uma certa diversidade nesse construir e nesse planejar da cidade. Eu acho que, assim, quando a gente está falando principalmente de São Paulo, é o lugar que mais há diversidade, que mais há diferenças culturais, que mais, assim, é uma mistura de muitas coisas, de muitos saberes, de muito conhecimento, de muita cultura, enfim, muito diferente, muito diferente. E por que quando nós estamos construindo, quando quem, na verdade, está construindo, fazendo o desenho dessa cidade, não há essa participação efetiva dessa diversidade, dessas pessoas? Por que não tem esse coletar essas informações um pouco mais próximas das pessoas, ou até mesmo, enfim, para participar do próprio desenho mesmo, das próprias intervenções? Por que é tão distante ainda? Por que às vezes, sei lá, ou às vezes é muito homem, ou pouco se há mulheres, e quando há mulheres, quem são as mulheres que estão participando disso? Ainda está muito distante da realidade de enxergar. É complicado. Eu acho que falta muito essa escuta ativa, essa participação, uma pesquisa mais profunda dos nossos territórios. Eu sei que há muitos dados do IBGE, mas são dados que estão desatualizados. Hoje, dentro do Fazendinhando, nós costumamos trabalhar muito, basear as nossas intervenções e ações muito em pesquisas. A gente realiza, primordial para a gente precisa ter uma pesquisa, entender de fato, escutar os moradores, para a gente começar alguma ação, alguma intervenção. E eu vejo isso como uma ferramenta muito importante para a construção da nossa cidade. Então, mas se a gente abre uma sessão, sei lá, dentro da prefeitura, as pessoas elas não participam, elas não veem. Então como que a gente faz chegar à participação? Será que talvez não tem que ir lá na comunidade para mostrar, para desenhar? Será que hoje as pessoas utilizando muito celular, será que não poderia criar algum aplicativo onde as pessoas poderiam estar opinando, poderiam estar coletando mais informações? Será que não poderia se ter mais pesquisas para basear as intervenções muito ali em dados, em informações mais reais, informações mais concretas? Hoje as informações, elas, infelizmente, elas não estão atualizadas, elas não são atuais. Então, como que a gente constrói a nossa cidade também baseado nisso, tendo informações mais ali próximas, mais reais, tendo essa participação, o olhar de todos? A cidade, ela precisa ser construída e pensada também desde ali, da criança ao idoso. Como que a gente consegue ter um equilíbrio dentro dessas coisas? É difícil, eu não vou falar que é uma coisa, que é algo fácil, mas como que a gente começa a fazer isso? Esse é uma dúvida mesmo, né? Esses projetos de infraestrutura em comunidades, em favelas, né? Talvez esse próprio projeto que você disse que em breve talvez seja executado no Jardim Colombo, há processos de ouvir as demandas das pessoas? Há esse tipo de diálogo, ou ainda são projetos que chegam meio de paraquedas? Então, o que acontece? Dentro das comunidades existe o conselho gestor. O conselho gestor é composto por membros das diferentes comunidades, e a conversa, o diálogo da prefeitura, no caso da SEAB, que é o que está mais próximo do Jardim Colombo, via conselho gestor. E dentro do conselho gestor precisa participar SEAB, Secretaria do Verde, Sabesp, enfim, e diferentes órgãos para compor mesmo todo o conselho. E ele vai se renovando, há uma troca de 4 em 4 anos, acontece uma eleição dentro da comunidade, e as pessoas ali, elas decidem, os moradores decidem quem irão representá-los frente ao poder público. Então, o diálogo deles acontecem via conselho gestor. No conselho gestor, os projetos de urbanismo, eles são obrigatórios. A SEAB, ela é obrigada a passar o planejamento, o desenho, todo o escopo, tudo o que vai acontecer para o conselho gestor. Há atas, meu pai mesmo tem diversas atas, eu já peguei, já escrevi um pouco sobre isso, e a votação também. Então, eles apresentam um projeto, e dentro desse projeto, os moradores, eles votam. Só que o que acontece? Há muitos moradores, que são praticamente todos,
todos são leigos em determinados assuntos. Então, há uma necessidade de uma educação, de trazer uma educação, de trazer mais conhecimento técnico para dentro das comunidades. Uma ou outra pessoa que estuda um pouco mais sobre o assunto, que conhece um pouco mais das leis, sabe questionar, sabe indagar. Meu pai, ele não terminou a 4ª série, mas qualquer coisa que você perguntar para ele relacionado a projeto de urbanização, às leis, aos direitos, ele vai citar, assim, numa facilidade muito grande, porque ele se aprofunda muito nisso. Então, assim, e aí ele tenta, ele como líder comunitário, ele tenta levar o conhecimento dele para a comunidade, mas ainda sinto essa falta de que, por mais que é apresentado, esse apresentar já é o projeto pronto, não é dificilmente tem alguns sim projetos que eu conheço que é construído com a comunidade, mas a maioria deles, eles já vem um projeto pronto. Tá aqui, vamos apresentar, e é isso, e, enfim, vamos aprovar, vamos seguir, esse é o melhor caminho, e é o que mais acontece. Mas eu sinto também que está começando a ter uma mudança nesse sentido. Nós temos técnicos dentro da prefeitura que são muito bons, mas, enfim, às vezes acontece uma série de coisas mais voltadas para a parte política que não permite que a parte técnica boa que existe atue da maneira como deveria atuar. Não, é importante esse relato, né? E a gente gravou um outro episódio aqui sobre participação popular e um dos temas levantados foi esse, né? Que às vezes a própria comunicação, né? A própria educação em relação ao projeto, a uma comunidade que seja, né? A população já é, né, uma forma de participação, né? Para informar, pelo menos, e a pessoa entender o que está sendo feito. Mas você falou, né, dessa parte de enfim, de trazer a comunidade, de fazê-la participar, mas eu sinto assim que numa comunidade informal tem uma questão de direitos também, né? Que, enfim, meu entendimento é que o Jardim Colombo já existe há muitos anos, e que deveria, e aí até eu ia te perguntar, né, se as pessoas têm os seus títulos de propriedade assegurados, né, e se elas têm, assim, a prefeitura tem a obrigação de atender essa região com infraestrutura, né? E o que eu fico perplexo às vezes é que os investimentos, às vezes, mesmo nesses casos, né, vão para, sei lá, asfaltar mais uma rua em algum bairro nobre do que para levar saneamento básico, né, para uma comunidade, né? Então eu queria ouvir um pouco de ti em relação a isso, né? Qual que é a situação atual do Jardim Colombo e como que a prefeitura vem atuando, né, para assegurar esses direitos? Bom, quase, acho que uns 85% do Jardim Colombo, eles não possuem os seus títulos, está no processo de regularização fundiária, tem algumas quadras que elas têm toda a infraestrutura, então é possível regularizar, as famílias receberem esses títulos, mas é um processo sempre muito demorado. Nessas quadras em específico do Jardim Colombo, que já está desenhado e definido para acontecer a regularização, já tem um tempo. Então, assim, por que sabe, esses impasses, essa demora? Hoje, se a gente falar do Jardim Colombo, mas o Jardim Colombo todo é possível regularizar? Não é possível regularizar, porque ainda nós temos boa parte dessas quadras que não tem um acesso, assim, à infraestrutura básica. Então, não é possível todo o Jardim Colombo acontecer a regularização. Mas tem uma parte que sim, que já é possível, que já deveria ter acontecido, mas que está nos trâmites da prefeitura para acontecer. Sim, às vezes a máquina acaba não funcionando da forma que ela deveria, né? Para atender essa demanda prioritária. Interessante essa... E outro ponto também, Anthony, é que, assim, é muito complicado isso, as pessoas elas não terem o seu título, porque, como, falando aqui no Jardim Colombo, há muitas áreas que são de propriedade particular. Então, assim, inclusive, há uma área no Colombo que os proprietários de alguns lotes, que eles queriam os
loteamentos de volta. Eles falam, então tá, então se vocês vão continuar morando aí, eu preciso do valor X. E as famílias, elas não vão ter essa quantidade de dinheiro. Então, assim... Sim, apesar de ser uma ocupação de muitos anos já. Enfim, exatamente. Que pelo que eu entendo, já deveria ter até exercido o capião, né? Pelo tempo. Sim. Mas você imagina, você tá ali morando há vários anos, aí de repente chega uma pessoa desconhecida que nunca passou por lá, bate na sua porta e fala, essa área aí é minha. Então, olha só os riscos, né? A questão também muito da gentrificação, quando essas pessoas elas não possuem ali o seu a propriedade, né? Não possui uma documentação, há muito risco também de acontecer isso, principalmente quando a gente fala numa... viver na incerteza, né? Isso, exatamente, viver numa incerteza. Acho que assim, difícil saber, né? Quem nunca morou nessa situação, é difícil saber, né? Tá na pele de quem mora dessa forma, né? Mas eu acho que a gente traz esse tema aqui para o podcast para, né? Bom, um percentual gigantesco da população brasileira mora nessas condições hoje, né? E aí acho que uma das prioridades é enfrentar isso de frente, né? Bom, Esther, indo além, né? Todo esse trabalho que você faz, né? Talvez, né? Porque eu não sou especialista no tema, eu vou querer te ouvir. Para mim é muito alinhado com o chamado urbanismo social, né? Sim. E você esteve aí, né? Com a sua trajetória, né? Ganhando repercussão nacional e mais recentemente do Luciano Huck, com quem você foi para Medellín. E conta um pouco pra gente, né, um pouco talvez o seu próprio relato até agora, né, já tenha exemplificado o que é urbanismo social, mas conta pra gente um pouco, né, sobre o que significa esse conceito, né, e eu tô curioso para saber o que você viu em Medellín, né, e que paralelos aí, ou que aprendizados você pode ter trazido, né, pro seu trabalho no Jardim Colombo. Certo. Bom, primeiro que, assim, foi a minha primeira viagem internacional que eu faço, então, ainda mais ser acompanhada do Luciano, de toda essa equipe, foi uma honra muito grande para mim. Foi uma viagem também muito rápida, eu estarei em janeiro, passarei uma temporada lá junto com os meus amigos, para aprender ainda mais, porque é um lugar que tem muita coisa para se aprender, tem muita inovação. Eu consigo definir Medellín, Bogotá, muito por essa palavra de inovação. E eu acho que dentro do urbanismo social, a gente trabalha muito a questão da integração, a questão das possibilidades, a questão de governança, são assuntos que a gente trabalha muito dentro do urbanismo social, a questão da gestão, quem faz a gestão, como que realiza a gestão. Acho que quando a gente está falando sobre urbanismo social, não é só o planejamento em si, falando em desenho da cidade, mas são em vários outros conceitos que vão muito além do desenho. Essa conexão, são as pontes, quem vai atuar, como vai atuar. Tem muito também, muitos projetos que foram realizados, né, no Brasil, enfim, ou foi uma coisa muito da iniciativa privada ou da iniciativa pública, e a gente consegue enxergar dentro do urbanismo social o como pode acontecer a inserção de todos os setores, desde a universidade, a participação popular, a sociedade civil, as iniciativas públicas e as iniciativas privadas. Então, acho que vai muito além dessa questão do desenho. E eu fiquei muito surpresa ao ir a Medellín. Eu, recentemente também, estive muito em contato com algumas pessoas. Mas aqui no Brasil existe Curitiba, que também é um case de sucesso. Mas existe isso. Mas quer dizer que no Brasil não há projetos, que não há coisas a se inspirar. Sim, há muito a se inspirar. Mas o que acontece, o que eu vejo de diferença em Medellín e no Brasil, primeiro que Medellín era considerado uma das cidades mais violentas do mundo. Estava ali no ranking. Então, assim, você sair desse ranking de cidade
cidade mais violenta para a cidade inovadora e você ganhar prêmios que só Nova York, que outras cidades do primeiro mundo ganhavam, e uma cidade da América Latina ganhar uma premiação como essas de urbanismo, de cidade mais inovadora, da busca pela promoção pela paz, uma série de coisas, isso é algo que a gente precisa valorizar muito, que a gente precisa considerar muito. O que aconteceu em Medellín para sair deste ranking de cidade mais violenta para cidade inovadora? E aí, quando eu chego em Medellín e começo a ter esses primeiros contatos, eu fiquei surpresa. Primeiro, fazendo uma análise territorial. Medellín tem muitos morros, muitos. Eu acredito sim, até mais morros do que aqui no Brasil. Tem muitas coisas parecidas, as construções, as ruas, a maneira como nós vivemos aqui é muito, muito parecido, mas a quantidade de morros, e aí você fica pensando assim, quanto tempo que uma pessoa vai levar por um morro, sair da casa dela, que está lá no morro, e acessar a cultura, acessar a educação, e acessar o trabalho, e aí você começa a ver que a cidade, ela começou a ser desenhada de maneira integrada, então, levando mais acessibilidade para as pessoas, no sentido de, tudo bem, você mora no morro, mas vamos ter aqui um teleférico para facilitar, vamos ter aqui escadas rolantes para poder facilitar esse acesso. São pequenas intervenções construídas de forma integrada que dá um impacto muito grande. A gente, assim, em questões de pouquíssimas horas, nós conseguimos percorrer praticamente toda Medellín e com toda essa conexão. Outra coisa muito que me deixou impactada é você ver que dentro das comunidades ter construções arquitetônicas como se fossem com projetos arquitetônicos, como se a gente estivesse falando para a cidade formal, como se fosse para um outro bairro. E eu falo assim, gente, não é possível que aqui tem uma construção linda dessa, com todas essas questões arquitetônicas, com toda, sabe, pensada mesmo, desenhada, construída dessa maneira, e como se fosse algo que só teria se fosse em São Paulo, só teria na Paulista, sabe? Então, assim, eu consegui perceber que ali os arquitetos também que estão construindo Medellín, que estão planejando, desenhando, eles conseguem levar o melhor. Eles não são limitados. O que acontece muito aqui dentro do Brasil é que, como eu falei, há muitos e muitos arquitetos e urbanistas têm ideias incríveis, que têm projetos incríveis, mas eles são muito limitados. Há uma série de limitações, de burocracias, que infelizmente nós temos muito grande aqui. E ali eu consegui enxergar, nossa, mas o arquiteto pôde sonhar, ele pôde criar ali espaços onde as pessoas podem manifestar com uma preocupação também em questões ambientais, do meio ambiente. Eu fiquei surpresa de ver, conforme eu ia caminhando, passando, tinha composteiras, tinham hortas, tinham lugares para reciclagem, ou para você mesmo levar o seu material reciclado, e ali você diminui a passagem, o que você vai gastar, pequenas alternativas, sabe, que se tivesse aqui também, causaria um impacto muito grande, seria muito diferente. E você saber que esse investimento, houve um investimento muito grande do poder público, houve uma continuidade. A pobreza em Medellín, há muitos problemas em Medellín, eu enxerguei, eu vi isso. A pobreza não acabou em Medellín, os problemas, eles não acabaram em Medellín, mas você enxergar alternativas e enxergar esse envolvimento do todo, da sociedade civil, das universidades, do poder público e das iniciativas privadas, nesse desenho, nessa participação, é extremamente importante. É o que a gente precisa ter cada vez mais na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso planejamento. Falou tudo, né? Eu concordo plenamente. Às vezes aqui a impressão que dá é que, bom, já que a gente vai fazer o projeto numa comunidade mais pobre, vai ser pior. Vai ser um equipamento pior. Não, tem que ao contrário, né? As pessoas que mais precisam do investimento público, né? E deveria ter uma reversão total de prioridades, né? E outra coisa ali também que a questão que me surpreendeu muito é a parte da manutenção. Então, tinham muitos equipamentos que já estavam instalados há 10, 15 anos, e a percepção que eu tinha naquele momento era que eram
que a intervenção tinha acontecido em 5 anos. Eu falei assim, não, é mentira que está todo esse tempo e está dessa maneira. Eu lembro agora também, que até passou isso na televisão, um momento que eu estava atravessando um córrego e tinha uma ponte para atravessar. E eu lembro que eu estava ali, passou até esse pedacinho ali com o Luciano, a gente estava atravessando. E aí eu falei assim, olha só, geralmente você vai fazer as intervenções no córrego, você não tem essas conexões de um lado para o outro. As pessoas têm que dar uma volta para poder conseguir acessar de um lado para o outro, sabe? Então, também promover mais essa permeabilidade. Tinham muitas calçadas, que as calçadas elas estavam integradas com as moradias, que eram calçadas maiores, então tinham comerciantes ali nas calçadas, tinha arte, tinha as pessoas dançando, e você falava assim, nossa, olha que legal, a calçada como uma potência dentro do espaço urbano, a calçada se unindo com a parte interna, tendo essa integração, né, do externo com o interno, como se a calçada ela fosse uma continuidade da casa, da moradia, do estar. Então, sabe, são pequenas possibilidades que eu acho que tem muito disso, que a gente aprende muito dentro do urbanismo social, que trabalha muito com essas vertentes, e que realmente ali em Medellín é o berço do urbanismo social, não é desmerecendo nenhuma cidade do Brasil, não é desmerecendo nenhum território, nenhuma intervenção que já tenha acontecido aqui, mas é surpreendente sim, é incrível tudo que eles fizeram e que espero que continuem fazendo. Não, muito legal, Esther. Para quem se interessa sobre esse tema, eu pessoalmente recomendo muito um vídeo apresentado pelo INSPER, né, na parte de urbanismo social, sobre o projeto urbano integral do bairro Moravia, em Medellín, que conta a história, né, dessa transformação, né, de uma comunidade que morava ao redor de um lixão, completamente, né, uma comunidade que tem ali agora uma renda numa produção de flores, né, e que, enfim, transformou realmente, né, socialmente, de uma forma integrada, todo esse local. E aí, né, também sobre o INSPER, né, onde você dá aula, onde você é professor do Núcleo de Mulheres e Territórios do Laboratório Arquifuturo. Uma pergunta rápida, né, antes da gente chegar para o final, sobre né, como foi essa sua aproximação com o INSPER e que tipo de trabalho, né, vocês têm feito lá em urbanismo social, só para informar os ouvintes, né, que se interessem por esse tema, para eventualmente ter uma referência sobre isso. Recentemente eu me formei, até inclusive na pós de urbanismo social do INSPER, a primeira pós, em parceria com o Arquifuturo e com o Itaú Cultural, e foi incrível porque teve a quantidade, os alunos são de diversas regiões do Brasil, então você acaba aprendendo também muito com os diferentes contextos, as diferentes realidades do nosso Brasil. E dentro do Núcleo de Mulheres e Território, eu tenho muito orgulho de participar, inclusive, deste núcleo, porque recentemente nós realizamos uma pesquisa com as mulheres, focado nas mulheres, no período da pandemia, falando sobre a questão da renda, a questão da violência doméstica, essa questão também da escolaridade, e para a gente, assim, foi o impacto dessa pesquisa foi muito importante. A gente está rodando, inclusive, essa pesquisa que já tem um material pronto, e é muito bacana dentro do núcleo, porque não tem só eu, tem Carmen Silva, tem Eliana, da Rede das Marés, tem... Que já esteve aqui no podcast também. Ah, que legal. Tem a Cleide do Unas, Heliópolis, tem a Evanisa, também ali de Heliópolis, tem a Marília, que também é de Heliópolis. Enfim, então são uma série de mulheres, eu falo para elas que eu sou a menorzinha ali do grupo, mas há uma série de mulheres que estão há anos atuando, pensando, construindo, lutando pelo direito do morar, pelo direito à dignidade, à oportunidade, pelo direito à educação, e que nós estamos mais próximos de uma universidade, a universidade construindo essas pontes, né, da cidade formal com a informal, de levando mais conhecimento, de trazendo mais ferramentas alternativas para a gente, para levar para dentro dos nossos territórios. Agora, depois dessa pesquisa pronta, nós vamos começar a criar alguns
mecanismos, algumas alternativas, tá? Agora nós já sabemos as dificuldades que essas mulheres enfrentam. Como que a gente, de fato, vai atuar com essas mulheres? Qual é a rede de apoio que a gente vai conseguir levá-las, trazer para essas mulheres? O que a gente pode fazer? A gente vai rever as políticas públicas que existem, a gente vai criar novas políticas públicas. Então é muito bacana e é extremamente importante essa interação, né, da universidade, do apoio da universidade com as pessoas que estão ali na frente dos problemas, que estão ali lutando frente às desigualdades. Excelente. Uma referência importante para quem quer se aprofundar no tema, e no canal do YouTube também tem bastante conteúdo sobre muitos dos assuntos que a gente está conversando aqui. Esther, agora no finalzinho, eu queria perguntar um pouco sobre a sua trajetória, né? Se tem mais alguns minutinhos, e que me chamou muito a atenção a sua entrevista com o Raul Justilores no podcast do São Paulo nas Alturas, quando você falou o seguinte, né, que quando você estava pensando em estudar na universidade, e você falou para alguns amigos que gostaria de fazer arquitetura, você pensou o seguinte, né, eu vou abrir aspas aqui, eu não tenho cara de arquitetura, como que uma pessoa que nasceu numa favela, mora numa casa que não tem nenhuma decoração, que entra tantos ratos, quando chove alaga e acontece uma série de coisas, eu vou ser arquiteta? Né? Então eu queria te perguntar, me marcou muito, né, essa sua fala, e eu queria te perguntar qual que é a visão de uma pessoa que cresce no Jardim Colombo tem a respeito da expectativa de estudar arquitetura, né? Eu diria assim, qual que foi a reação das suas amigas do Jardim Colombo, né? O que os seus amigos do Jardim Colombo estavam pensando na época enquanto você estava pensando em estudar arquitetura, né? Enfim, para entender melhor, né, esse seu relato. Sim, bom, obrigada aí por essa citação, reforçando isso, é algo que eu falo bastante, inclusive hoje eu estava dando uma entrevista para o Gonçalo do Estadão, e ele falou assim, você consegue perceber a noção de você como mulher negra, da periferia, e as coisas que você está conseguindo alcançar, que está conseguindo fazer, você tem essa noção um pouco disso? E eu falei assim, olha, eu sei que há muita coisa que nós estamos conseguindo trazer, estamos conseguindo impactar, inspirar, eu acho que principalmente, porque vem muita gente falar com a gente, e eu quero fazer isso no meu território, o que eu posso fazer? Muitos estudantes, principalmente mulheres de arquitetura, que queriam parar de fazer arquitetura porque estavam encontrando uma série de problemas, não se sentindo tão pertencentes na universidade, e aí falou, não, eu vi o seu relato, se você conseguir, eu também vou conseguir. E eu lembro que, assim, primeiro que para mim mesma foi muito difícil pegar e me olhar e me enxergar como arquiteta, e demorou muito tempo para mim conseguir, de fato, enxergar. Eu tive que ter muita coragem para poder pegar e falar assim, não, eu vou fazer, porque estava muito atrelado ao meu sonho de apoiar, de mudar a minha comunidade, de não ver outras mulheres e crianças passando por tudo que eu passei. Então, eu lembro que, assim, dentro da minha comunidade, da escola, como eu sempre fui muito atuante, desde pequena, eu via que eles me davam um apoio. Mas quando eu comecei a levar isso para fora da minha comunidade, aí que as coisas eram diferentes, porque as pessoas começavam a colocar empecilhos. Elas falavam assim, olha, mas dentro da faculdade você vai ter que aprender isso, 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 você vai ter que fazer isso, você tem conhecimento nessa área, você sabe fazer isso? Então, vinham muito aquelas perguntas, aqueles questionamentos, será mesmo que é isso que você quer fazer? Olha, toma cuidado, não é bem assim, é bem difícil. Então, eu acho que dentro da minha comunidade, eu não enxerguei isso em nenhum momento de forma negativa, das pessoas não me enxergarem. Acho que pelo contrário, se fosse depender deles e dos meus amigos da escola, colegas, professores também, eu sempre tive um incentivo muito grande. Mas a partir do momento que eu ganhei uma bolsa para um colégio particular fora, quando eu comecei a sair um pouco mais da minha bolha ali dentro da minha comunidade, comecei a ter acesso a outras culturas, outras realidades, isso foi um baque muito grande para mim. Várias vezes eu tive dúvidas, eu tive receio. É isso mesmo que eu vou fazer? Será mesmo que eu vou conseguir? Uma série de vezes. E até, enfim, sugiro para as pessoas que estão nos escutando, para as pessoas que estão pensando em fazer arquitetura ou outra área, ou qualquer coisa do gênero, que, assim, eu acho que em qualquer coisa na vida, você vai encontrar
pessoas que vão te apoiar e pessoas que vão te desencorajar, mas cabe a você escolher qual caminho trilhar. Então, e eu acho que a gente hoje, falando no século XXI, a gente precisa ter muita coragem, a gente precisa, além de sonhar, além de ter esperança, a gente precisa ter muita coragem para os passos que nós iremos seguir. Não está fácil, nós estamos falando em um país que hoje está extremamente dividido, que qualquer coisinha que você fala é motivo de cancelamento, que é motivo de desunião de família, uma série de coisas, e você precisa ter muita coragem para tomar as decisões, para tomar as iniciativas, para mudar, enfim, para uma série de coisas. Então, acho que eu sinto que ali, mesmo ainda sem ter com pouquíssima experiência, eu sinto que eu tive que dar esse passo de coragem e falar assim, olha, desculpa, mas é o meu sonho está maior do que qualquer comentário, do que qualquer dúvida que as pessoas tenham ao meu respeito. Não, é emocionante, Esther. O que eu ouço, né, que acho que talvez muitos dos ouvintes aqui do podcast estejam cursando ensino superior, estejam cursando arquitetura, né, ou já se formaram, e que o que eu ouço é que, enfim, para alguém da sua origem, não é normal a expectativa de fazer o ensino superior, de estudar arquitetura, né, que talvez para alguém de classe média, de elite, é mais uma profissão a ser escolhida, né? E aí, desse outro lado, um preconceito, né? Colocando, né, dando nome aos bois, como a gente fala, né? De não aceitar o diferente, talvez, né? Do que está acostumado. E aí, pegando mais uma citação sua do podcast do Raul, né? Que eu acho que eu tinha que te falar isso, que né, você conta ali que você estava estudando num colégio particular com bolsa e as pessoas te faziam essa pergunta, né? Você não tem certeza que você quer fazer arquitetura e que você não tem cara de arquiteta. Puxa, aquilo me chocou tanto, sabe? Porque o que você faz hoje é muito mais fazer arquitetura do que muita gente que se forma em arquitetura faz, né? O impacto que você traz é muito mais arquitetura e urbanismo, é muito mais relevante, muito mais impactante, né? Talvez a grande maioria das pessoas que se formam em arquitetura e urbanismo hoje, né? Então, até vou dizer o contrário, né? Talvez são elas que não têm são as pessoas que não têm a cara do que um arquiteto deveria ter, né? Que o que você está me falando aqui hoje, né? Tudo que você faz para mim, assim, a coisa mais bonita, assim, né? De que um arquiteto urbanista poderia fazer. E te parabenizo por isso. Obrigada, Antônio. E eu falei muito sobre isso. Não tenho a cara, porque os arquitetos que eu vi eram muito, assim, nada contra também, inclusive, mas eram pessoas com a realidade bem diferente da minha, enfim, falando em questões financeiras, em questões da própria cor, assim, da minha pele, era muito, muito diferente. Então, quando a minha amiga, ela veio pegar e comentar isso comigo, por que você não faz arquitetura? Eu falei assim, eu tomei esse susto, mas calma aí, eu não estou vendo, eu nunca vi. Primeiro que eu não sabia e não tinha muita noção, de fato, da arquitetura, quais eram as possibilidades alternativas que tinha, o leque de opções, porque dentro da arquitetura, assim, é um vasto caminho que você pode exercer, escolher fazer, mas também não tinha aquela referência. Existe algum arquiteto ou arquiteta parecida comigo? Inclusive, hoje, a minha maior referência é o Francis Kehrer, que é um arquiteto negro, ali africano, que passou por uma série de dificuldades quando criança, que não tinha escola, não tinha acesso à água no lugar onde ele nasceu, e ele teve que sair de lá, da sua pequena comunidade da África, e ir para a Alemanha para ter acesso à educação, e assim, me surpreende. Eu fiz uma live com o Miguel Pinto Guimarães, e ele, no final, me presenteou com um vídeo dele, assim, acho que foi do ano passado, foi o presente mais lindo que eu recebi, e eu quero muito, inclusive, conhecê-lo pessoalmente, porque durante a minha graduação, ninguém falou para mim que existia Francis Kehrer, que existia um arquiteto que, além de trabalhar com a arquitetura em si, que além de ter um escritório, ele também atua com o social. Enfim, são referências
competências que precisam estar dentro das universidades, né? Não, fantástico, Esther. Eu já estou aqui além do tempo que eu tinha te prometido, então queria te agradecer pela conversa, te parabenizar pelo trabalho. Foi um prazer ter te conhecido, embora virtualmente, e queria, enfim, te passar a palavra aí para considerações finais que você queira fazer. Bom, eu acho que eu vou fazer eu não sei se foi uma pergunta que apareceu aqui, mas eu vi que o Eric Elise, acho que ele falou urbanismo social além da arquitetura, como fazer com que outras áreas estudem um assunto. Eu acho que eu vou finalizar, inclusive, com um pouquinho da pergunta dele, porque eu acredito que, assim, as mudanças dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cidade, elas vão vir a partir da integração, da diversidade, até fugiu a palavra aqui, mas a partir dessa integração em relação com diversas áreas, com essa diversidade de diferentes assuntos, de diferentes áreas. Por exemplo, na pós de urbanismo que eu fiz, não tinham só arquitetos, eram pessoas de diferentes contextos e diferentes profissões. Então, acho que quando a gente se une para mudar, para intervir, para pensar, para construir a nossa cidade, os resultados eles serão melhores. Então, acho que não é uma tarefa exclusiva da nossa área de arquiteto, de engenharia, de design e áreas afins, mas também é importante a gente ter esse envolvimento e essa construção a partir do olhar de cada profissão. Enfim, há muito que se fazer e se nós nos unirmos para pensar, para seguir com essa construção da nossa cidade, acho que muitos avanços nós conseguiremos fazer. Excelente, excelente. Esther, muito obrigado. Foi um prazer a conversa. Eu que agradeço, Antônio. Obrigada. Nesse episódio, conversamos com Esther Carro. Na descrição desse episódio, você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pela Place, plataforma que usa a expertise de arquitetura, Big Data e inteligência artificial para gerar estudos de viabilidade financeira e urbanística em tempo real. Um processo que antes demorava dias, dentro do Place, pode ser personalizado e feito em um clique. Entre em ospa.com.br/place e gera o teu também.